Ressurreição e Vida. Terceira parte. Olga Nadia Andreevna. Capítulo 8, parte H. O segredo da felicidade. Primeiro. O novo casal fizera da mansão Viazemsky a sua residência. Bem depressa, entretanto, os aldeães da região, que estimavam Olga por suas maneiras graciosas, por sua beleza, pela voz suave com que sabia cantar para diverti-los, e a languidez e destreza nos bailados ciganos que tanto agradavam, bem depressa esses aldeães cognominaram aquela residência de a mansão da bela Olga. Residindo aí e atendendo a deveres imperiosos da ermida, Serguei compreendeu que as tarefas a realizar exigiam dele maiores esforços e mesmo sacrifícios, e dedicava-se então a elas com o ardor que era o seu característico. Viagens diárias eram feitas geralmente a cavalo, mas, de vez em quando, entre nós e troicas, se Olga o acompanhava. Sentia-se imensamente ditoso ao lado da jovem esposa, amando-a com ternura superior à que dedicava a tudo mais que amara até então. Sentimento ideal porque inspirado nos próprios preceitos evangélicos. Aliava aos seus estudos e afazeres, iniciava com efeito, como tanto o desejara, na filosofia que o empolgava, reeducava-a carinhosamente à luz do Evangelho e exigia sua cooperação a seu lado, na casa de beneficência que passou a ser a ermida. Olga submetia-se a tudo passivamente, sentindo-se profundamente amada e reconhecendo no marido não apenas o companheiro de sua vida, mas também o mestre respeitável de quem desejava ser discípula devotada. Não obstante, essa jovem ardorosa, que trazia nas veias o irrequieto sangue tártaro, aborrecia-se na solidão que a cercava e frequentemente dizia a si mesma: Não poderei suportar esse gênero de vida por muito tempo mais. Que me adianta os 2 títulos de nobreza que trago, se hei de sufocá-los entre camponeses, mendigos e doentes? Amo Serguei, sim, amo-o do fundo de minha alma. Mas amá-lo, e ainda mais, se ele acedesse aos meus rogos para residirmos em São Petersburgo, no contato da sociedade brilhante a que temos direito pelo nascimento. Ó, Serguei, não se deveria ter casado, e principalmente comigo. É demasiadamente bom e santo para poder ser um companheiro amável como esposo. Um dia rogou-lhe: Peço-te, Serguei, deixemos esta solidão. A ermida ficará sob cuidados dos teus auxiliares e nós iremos para São Petersburgo, para Moscou. Entre os homens, no seio da sociedade, também se exercerá o bem e praticar-se-ão ensinamentos cristãos. Saiamos daqui, que isso me enlouquece. Sou muito jovem, ainda não tenho 20 anos e desejo viver intensamente, sentir o contato do mundo civilizado. Que mal haveria nisso? Ele, porém, em vez de atendê-la, redobrara para com ela não apenas as solicitações de que a cercava, mas ainda procurava conceder-lhe ensinamentos novos, fortalecendo-a para superiores aspirações, certo de que, uma vez conhecedoras dos sublimes segredos da vida, que tentava ministrar-lhe, novos ideais adviriam, sufocando os impulsos mundanos que a tentavam. Aconselhava então, explicando que a corte de Catarina II era corrupta e absorvente, não oferecendo garantias honestas a quem quer que no seu torvelinho se arrojasse, e que ele próprio, Viazemsky, se furtara ao contato social aos 20 anos, voltando-se para Deus, fora porque ali deparara com as nuances da ignomínia capaz de deformarem o caráter do cortesão.
Apenas sei que meu pai amava a imperatriz, respeitava e recomendara-me a ela para que tratasse do meu futuro. Mas hoje és a esposa de um príncipe e porventura não cuidarei do teu futuro? A nuvem fora passageira e dissolvera-se entre afagos e sorrisos. Olga não mais se queixara e Serguei não repetira as razões já expostas. Talvez que se desse matrimônio moral, intelectual e espiritualmente desigual, adviesse o fruto normal dos matrimônios, ou seja, um filho. Logo no primeiro ano dos esponsais, a felicidade do casal estivesse defendida contra possíveis incompreensões futuras. Porém, essa bênção protetora do lar recém-formado não se apresentou no primeiro ano. Também não se apresentou no segundo. E o terceiro iniciou-se sob perspectivas angustiosas que pareciam difundidas pela atmosfera conjugal sem todavia se revelarem francamente. No entanto, Serguei Sokolov, esse homem singular, cuja sensibilidade superior penetrava a alma das coisas, levando-o a descobrir harmonias celestes no próprio ar que o cercava, no perfume da flora ou na cintilação das estrelas, e daí transportá-las em música para a sua flauta ou em versos para o seu estro. Essa alma de poeta e filósofo que se identificava com as vibrações das plantas. Nota explicativa 97. Médium psicométrico. Do seu jardim ou com os 2 trigais que cresciam sob seu olhar amorável. Esse caráter elevado, cujo sentido íntimo, aguçado pelas longas meditações, dilatado pelo fervor das preces com que se dirigia a Deus, e o desejo sincero do bem, ia ao extremo de se entreter em colóquios frequentes com almas habitantes do além. Não poderia perceber que sua esposa, embora amando-o, entediava-se, e a seu lado, abrigando desejos imoderados, capazes de destroçar a felicidade que ele tão generosamente se esforçava por manter em torno de ambos? Serguei sabia-o, e compreendendo-a, portadora de caráter frágil e impressionável, predisposta a distúrbios patológicos, desejava a todo custo afastá-la de motivos que viessem a precipitá-la em quedas irreparáveis, ou seja, afastá-las dos bulícios e perigos dos meios sociais corrompidos que ele bem conhecia. E para isso esforçava-se por elevá-la a um nível moral que lhe fornecesse base para o desfrute de uma serena e perene paz conjugal. E talvez o conseguisse, realmente, se um fato inesperado não adviesse, contrapondo-se aos seus benéficos propósitos. Segundo, chegara à mansão um nobre amigo da família, Khvostikov, jovem de 26 primaveras, a quem Olga conhecera superficialmente em casa de seu pai, durante as vezes que o visitava, desde que fora internada no educandário de freiras. Esse jovem era nem mais e nem menos do que o conde Alexei Kamerovitch, isto é, eu próprio, pois que nessa personagem apresentada ao meu exame espiritual pela autoridade irresistível da alma, livre do príncipe Vyasemsky, reconheci-me a mim mesmo, porém, em antiga etapa reencarnatória, sendo presa então de surpresa apavorante e violenta emoção. Eu era, pois, naquela época, amigo íntimo da condessa viúva Khvostikov, seu confidente particular. E fora a Perme procurar a bela jovem por insinuações dela, a fim de estabelecer entendimentos amistosos sobre os bens deixados por seu pai, o conde Khvostikov. A viúva, desde que se debatia com aflitivas dificuldades financeiras
incumbira-me de obter de Olga a partilha dos bens com os seus 2 irmãos menores, visto que estes, muito menos contemplados, haviam ficado quase paupérrimos, enquanto Olga nem sequer se dignara ainda requerer os bens que lhe pertenciam, e tampouco tomar posse dos domínios rurais que lhe cabiam, além de se ter tornado riquíssima também com o casamento. O caso do rapto, ou antes, a imposição da família fazendo-a exilar-se para a casa da ama, no coração longínquo Ural, entrava nos planos concebidos pela mesma, que, como sabemos, imaginara valer-se da sua ausência para dá-la como desaparecida e apossar-se da fortuna. Os notários, todavia, requerem documentações que não se achavam em poder da viúva, nem de qualquer outros membros da família, mas que deveriam existir em poder da principal herdeira, considerada desaparecida. Os interessados, então, apelaram para a czarina, mas a czarina, se por um lado era caráter reconhecidamente corrompido, sem escrúpulos em variadas circunstâncias, por outro, era grande governante e bastante vezes soube decidir com acerto problemas delicados que implicavam justiça entre as pessoas dos seus súditos. Acresce a circunstância de que o pranteado conde Khvostkov fora fiel servidor seu, em que muito havia confiado para negócios particulares, não obstante escusos, que por isso ou por aquilo estimava-o, que muitas vezes lhe dissera a ele que sua filha Olga, Nadia Andreevna, seria dedicada a ela, czarina, quando atingisse a maioridade, que esta prometera interessar-se pela menina e admiti-la entre suas damas, mormente se fosse mulher bela e sagaz, sempre tão útil para a política secreta. E que, apesar da morte do seu amigo, recordava-se das promessas feitas e tencionava cumpri-las, o que seria fato realmente singular. A condessa viúva, no entanto, ignorava tais pormenores, reconhecendo a inimiga da enteada. O conde ocultava-lhe os passos em favor do futuro da querida filha. E por que se empenhasse pela posse da fortuna de Olga para os seus 3 filhos, a pretexto de que esta desaparecera voluntariamente após a morte do pai, sem requerer o que lhe pertencia, a czarina, para quem havia apelado juízes e herdeiros, decidira que os filhos das segundas núpcias do conde Andreevich Khvostkov somente teriam direito aos bens de Olga por morte desta, ou por uma desistência voluntária da mesma, coisa que, em verdade, a imperatriz não admitia viesse a dar-se. Se desapareceu, que seja procurada, respondeu a imperatriz aos delegados da família Khvostkov que tratavam do assunto. Mandaremos procurá-la em toda a Rússia. Esse é o nosso dever. E com efeito cumpriria esse dever, visto que era caprichosa e jamais admitia que suas ordens fossem negligenciadas. Mas Viazemsky aparecera alguns dias depois, acompanhado da formosa Olga, suplicando-lhe licença para o casamento. Catarina não só concedeu a licença, como até demonstrou satisfação pelo acontecimento. Não reclamou a presença de Olga para seus serviços, como fora desejo do falecido conde, e ainda menos lhe exigiu a partilha da fortuna com os demais representantes da família. Alarmada com os fatos que poderiam comprometê-la, se Serguei generosamente não obtivesse de Olga o silêncio sobre as verdadeiras razões por que fora para a ermida do Ural, a condessa viúva retraiu-se, calando despeitos para viver como lhe fosse possível. 2 anos mais tarde, no entanto, incumbiu-me de procurar Olga e o príncipe para convencê-los a se reconciliarem com ela e a família e a concederem algo de suas riquezas aos irmãos paupérrimos, pois sabia, Viazemsky riquíssimo,
e somente vantagens julgava de virem para ela da conciliação com aquela a quem em nefasta hora desejara prejudicar. Além dessa missão, junto à rica herdeira Khvostkov, porém, outra levava-me ao Ural, como até mesmo a muitas outras localidades da nossa Santa Rússia. Terceiro, eu, Alexei Kamerovitch, vivia na corte de Catarina II desde a adolescência, por assim dizer. Ingressara ali acompanhado por minha mãe, então já viúva de um nobre russo, apesar da sua origem francesa. Muito cedo, portanto, eu me corrompera, uma vez que ninguém viveria na corte dessa ilustre governante e se conservaria honesto, discreto, temperante. A corte de Catarina a Grande seria sinônimo de dissolução generalizada, de desregramento moral. Posto a seu serviço, servia bem e com fidelidade, abolindo escrúpulos e amordaçando a consciência a fim de cair em suas boas graças e fazer fortuna. Conseguiu, e dentro de pouco tempo reconheci-me não só rodeado de atenções por muitas figuras destacadas, como, acima de tudo, benquisto pela czarina, que muitas missões me confiava, principalmente missões secretas, que dissessem respeito aos seus interesses particulares. Eu era, em verdade, um agente seu para serviços escusos, cuja natureza me faria corar de vergonha, se fora possível a um homem como eu, naquela época, corar de vergonha por servir a soberana, ainda que as tarefas de que se visse investido primassem pela desonestidade e o impudor. Catarina não era totalmente má, como foram muitos outros soberanos da época ou anteriores a ela. Contou também os seus dias de beneficência e mesmo de justiça para com muitos dos seus súditos, embora tais beneficências e justiças pudessem prejudicar a outrem. Seria hoje amiga deste e daquele e cumulava-os de favores. Mas, se desgostasse deles, poderia desgraçá-los ou mesmo matá-los amanhã ou mais tarde. Era uma governante volúvel, paradoxal, empreendedora, inteligente, enérgica, progressista. Corrompida, impúdica, prestando-se a situações vexatórias no campo da moral, descendo a ignomínias que se tornaram célebres. Essa mulher, que antes deveria ter nascido homem, porque nessa qualidade se vinha arrastando pelas reencarnações desde Roma, essa mulher a quem a posteridade não chegaria a amar, mas a quem também não poderia odiar, protegeu a muitos com o seu grande e movimentado governo, serviu a necessitados e recebeu ingratidões. Em verdade, usou de represálias atrozes, muitas, talvez, por não ser devidamente compreendida. Todavia, não faríamos justiça se a tratássemos com cores tão somente negras e detestáveis. Um dos serviços que por vezes me incumbia, serviço secreto que bem poucos conheceram, era o de arregimentar jovens belas e inteligentes para os serviços de espionagem. Não viviam estas propriamente em palácios, mas frequentavam-no como atrizes e dançarinas, divertindo a corte em ocasiões oportunas, durante os espetáculos teatrais que ali comumente se verificavam. A imperatriz, então, usando subterfúgios muito a seu gosto, apontava-lhe os vultos que deveriam seduzir para espionar, nacionais e estrangeiros, políticos ou não, e era fiel e amorosamente obedecida. A czarina comprazia-se também em tomar conhecimento de grandes escândalos sociais promovidos por seus súditos, de frivolidades e noticiários galantes, pois era mulher expansiva, gostando de se divertir ininterruptamente. Diziam mesmo
que se embriagava frequentemente. As ditas jovens seriam então boletins vivos de um noticiário indiscreto e especioso, que muito divertia a ilustre imperatriz de todas as Rússias. Para que não abusassem da situação vantajosa que desfrutavam, era breve a permanência nos ofícios que lhes cabiam. Outras substituíam as antigas, para o que seria necessário uma busca constante em todo o território russo para se encontrarem tais beldades. Ora, minha viagem ao Ural prendia-se a esta particularidade também, ou seja, escolher algumas jovens dançarinas capazes de se prestarem àquelas atribuições. E como essa região do Império tornara-se famosa pelo encanto das suas danças de gosto oriental, as quais tão admiradas eram pela época, pus-me a procurar de algumas jovens, a fim de satisfazer os desejos da minha soberana, enquanto atendia aos rogos da condessa Khvostikov a respeito de sua enteada. Na região da Ermida não existiam albergues nem hospedarias. Os costumes continuavam patriarcais e os raros viajantes que se aventurassem por aquelas imediações hospedavam-se de preferência na própria ermida, onde existiam também abrigos para forasteiros. Hospedavam-se ainda na mansão Viazemsk, que os acolhia graciosamente, ou em qualquer sbá de camponeses, a estes gratificando por gentileza e como recordação da própria passagem por ali, porquanto os hospedeiros se negavam a receber pagas pelo favor prestado, aceitando, no entanto, um presente, uma oferta amistosa. Tendo-me hospedado na sbá de Maria Alexandrovna no primeiro dia, já no imediato passei para a mansão do casal Viazemsk, que me recebeu com as honras habituais entre aristocratas e também por ser eu amigo da casa Khvostikov. Sergei Sokolov nutria preferência pelos hábitos orientais. A hospedagem oriental era superior em distinções à europeia. Aturdido, pois, entre as honrarias de que me reconhecia alvo durante a hospedagem, confessei-me igualmente encantado com o alto nível de educação do dono da casa, e nele apreciei o homem mais estranho, porque mais envolvido e virtuoso de toda a Santa Rússia. Nos 3 primeiros dias, nada de singular acontecera. Eu me animara ainda a externar o motivo da missão que me trazia a presença dos meus hospedeiros, porque a respeitabilidade do príncipe atemorizava meus propósitos pouco honrosos. Também não fora possível contratar nenhuma dançarina, dado que a região toda, influenciada pela ascendência moral do príncipe filósofo, não abrigava mulheres que se não dirigissem por um padrão muito apreciável de boas qualidades morais. Nenhuma das que encontrei seria capaz de espionagem ou de dançar num teatro como profissional. Não obstante, deixei-me ali ficar, seduzido pelo padrão de vida tão pura que observei e pela obra benemérita de Sergei Sokolov, que Sergei Sokolov dirigia. No primeiro domingo que ali passei, entretanto, havia festividades na ermida, em regozijo da abundante colheita de cereais, que naquele ano excedera as melhores previsões técnicas. De 20 verstas em redor, viriam visitantes a tomar parte nos festejos e as aldeias do príncipe engalanavam-se desde cedo, em franco entusiasmo para a reunião que se realizaria no amplo terraço de mármore, como sempre. Instado a comparecer, uma vez que na mansão não ficaria nem mesmo um só mujique, parti na carruagem com Olga, pois desde muito cedo Serguei para lá se retirara, presidindo os preparativos. O dia estivera fresco, mas agradável, e o céu de tom azul esgazeado mantinha-se iluminado por um sol brilhante, que faiscava sobre as folhagens do parque e das florestas próximas.
emprestando-lhes 1000 reflexos dourados de encanto arrebatador. E enquanto a excelente trinca de cavalos brancos de Vyazeminsk puxava galhardamente a carruagem, eu pensava comigo mesma. Será fácil encontrar hoje o que procuro. Essas festas de colheitas jamais passam sem danças. Certamente conhecerei hoje algumas jovens que, não influenciadas pela austeridade do príncipe, porque residentes noutros domínios, desejarão exibir as próprias seduções na corte de nossa mãezinha Catarina. A voz suave de Olga Nadia Andreevna despertou-me dos devaneios a que me entregava. Tereis hoje grande surpresa, conde Alexei, disse ela, morosamente, como falando por mero convencionalismo social. Haveis de ver dançar, como qualquer bailadeira tártara profissional, alguém que desejaria intensamente seguir-vos a São Petersburgo e Moscou, se deveres imperiosos o não retivessem aqui. Não compreendi onde a minha formosa anfitriã pretendia chegar e supliquei-lhe que repetisse o fraseado, que aos meus ouvidos soara com o tom melancólico de um queixume incontido ou uma confidência. Fitei-a com interesse insólito pela primeira vez e afirmei a mim mesmo. É encantadora, a mulher mais bela que já vi. Quando menina, não pensei que chegasse a ficar tão linda ao se tornar mulher. Dominaria não só os salões de Catarina, mas de toda a parte onde aparecesse. Pareceu-me, todavia, constrangida e triste. Nossos olhos, talvez por acaso, ou talvez devido ao ambiente romântico em que nos agitávamos, se encontraram pela primeira vez, mergulhados nas ondas um dos outros, e de nosso seio imperceptível suspiro dilatou-se um ao outro, demonstrando que nos sentíamos comovidos por algo indefinível, que de nós se irradiava para cruzar-se em harmoniosos entrelaçamentos no estreito âmbito do carro, que corria ao som do cântico monótono do cocheiro e do estalar do chicote, que voluteava no ar, animando os ágeis cavalos. Acreditai, conde Kamerovitch, prosseguiu ela, eu iria de bom grado para São Petersburgo, até mesmo como dançarina profissional, pois sei dançar, se não fora o egoísmo de meu marido que me obriga a permanecer nesta solidão. Talvez não seja exatamente egoísmo, minha senhora, mas o desejo muito louvável de conservá-la afastada das perniciosas influências dos grandes centros sociais. Seu marido é um caráter superior que necessitaria ser devidamente compreendido pelos que o cercam. Respondi contrafeito ante aquela expansão extemporânea, visto que admirava sinceramente o príncipe filósofo. Sabeis, porventura, que meu pai me destinava aos serviços da czarina? Prosseguiu sem parecer ouvir-me. Mas, exilada para aqui pela maldade de minha madrasta, casei-me imediatamente com esse príncipe magnânimo, e hoje sou uma mulher sobrecarregada de deveres tão austeros, tão santos, que impossível se me tornou realizar o grande sonho de minha vida, viver na corte. No entanto, eu sei que meu destino me arrasta para lá, e mais dias, menos dias, ver-me-ei conduzida para essa finalidade. Uma nuvem singular de surpresa ou emoção obscureceu-me os sentidos ouvindo-a falar. Meu coração precipitou-se e suposições insensatas se entrelaçaram em meu cérebro. Voltei-me vivamente e perguntei com certa afoiteza. Pois não há mais, então, vosso esposo? Vosso casamento seria, portanto, ato tão impensado ou calculado do qual vos arrependeis agora? Oh, não, não. Amo ser gay com toda a minha alma, não obstante contar ele o dobro de minha idade.
Somente não me adapto à solidão do campo e me sinto exasperada às vezes. Demais, tenho para com ele uma dívida de gratidão. Amou-me pelo que sofri, repudiada por minha família, e desposando-me, libertou de uma situação insustentável, dramática. Seguiu-se incomodativo silêncio. Eu desejara e até esperara que ela afirmasse que não amava ser gay, e por isso quase me senti envergonhado ante a impertinência da pergunta feita. Ao monótono rumor da carruagem, que esmagava torrões e pequenas pedras, o silêncio tornava-se penoso. Singulares pensamentos fervilhavam em meu cérebro, habituado à malícia dos ambientes sociais. Terrível excitação nervosa impelia-me a ousadias temerosas diante daquela formosa mulher sentada ao meu lado. E de súbito volvi tocando ternamente sua mão, que ela não retirou de sob a minha. Quisera então viver em Moscou, mãezinha, ou em São Petersburgo? Sim, quisera, confessou resoluta. Trago possibilidades para que esse desejo se realize. Diante da incumbência que aqui me traz, não será difícil vosso esposo concordar com uma transferência para São Petersburgo. A condessa Khvostikov solicita por meu intermédio o reatamento das relações de amizade entre ambas e vossa presença na capital para a regularização da herança deixada por vosso pai. Precisaríeis ir a São Petersburgo apresentar vossos títulos para que se inicie a partilha dos bens, pois vossos irmãos, muito menos contemplados do que vós, se encontram às portas da miséria. Sou, portanto, um procurador da condessa Khvostikov, um intermediário. Aqui está a carta que ela me confiou para entregar-vos. Narrei, então, o que se passava, a situação precária dos seus irmãos, o desejo manifestado por Ingrid, sua madrasta, de tê-la agora ao seu lado como amiga, o arrependimento por se terem disposto com ela, reconhecendo o mal praticado e disposta a remediá-lo. Mas Olga Nadia, sem se interessar pela carta, fitava os caminhos por onde passávamos, olhava os campos, as colinas, sem me interromper sequer com uma exclamação fria e indiferente. Quando silenciei, respondeu somente, e o tom de sua voz era rude, bastante expressivo para confundir meu entusiasmo conciliatório. Nada tenho a ver com a viúva do conde Khvostikov, meu pai, e seus filhos. Nossas fortunas são independentes. Antes de morrer, meu pai teve o cuidado de distribuí-las segundo o seu modo de parecer. O que possuo é meu, somente meu. Mas sois riquíssima, senhora princesa. Casastes com um homem generoso e tão rico que a herança deixada por vosso pai poderia... Acredito que ele não se oporia se, porventura... Não há partilhas a fazer, a não ser que eu desejasse fazê-las, pois, bem, não quero, não haverá partilhas. Nesse somenos havíamos chegado. O príncipe esperava a esposa no sopé da colina. Beijou-lhe galantemente a mão, cumprimentou-me a oriental e subimos todos para o pátio, que já abrigava uma pequena multidão alegre, ávida de distrações. E os festejos prosseguiram até o anoitecer, quando então foram celebrados os ofícios religiosos como encerramento.